esteja entre nós. Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus se encontrem com todos vocês. Irmãos, Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então hoje, irmãos, é motivo de alegria, porque nós estamos aqui na casa do Senhor. Ok? E hoje nós temos aqui a irmã Mariana, que nós trouxemos a irmã Mariana, que é uma grande missionária. Como vocês sabem, nós fazemos aí o primeiro sábado do mês, né, que é o sábado missionário. Então, a irmã Mariana, uma grande missionária, hoje vai trazer aqui uma mensagem para nós. Seja bem-vinda, irmã Mariana. Que Deus abençoe. Bom dia. Feliz sábado a todos. Que privilégio estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E estou mais feliz ainda de ver algumas pessoas aqui que eu amo muito. Estou muito feliz por ver aqui o meu tio, Francisco. Para quem não sabe, é meu tio, minha tia Marluce. Meu primo, o Josué, que na verdade é primo do meu pai, meu primo em segundo grau. Frank, a namorada dele também. Estou muito feliz de ver vocês. E eu vi mais algum rostinho conhecido por aqui. A mãe da Jaque, tudo bem? Participou com a missão comigo, da missão comigo lá em Santo Antônio, não foi? Há alguns anos atrás. Que prazer ver a senhora aqui, viu? Muito bom revê-la. Então, é um privilégio estar aqui com vocês. Quero convidá-los para abrir a Bíblia lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, no capítulo 19. Encontraram? Amém? Amém? Vamos fazer mais uma oração, então, antes da gente ler. Pai querido, obrigada, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa e na Tua santa presença. E pelo privilégio que tivemos de até agora poder louvar o Teu nome, Senhor, e falar contigo. Mas este é um momento que queremos ouvir a Tua voz. Esse é um momento, Senhor, que eu sei que ninguém veio até aqui para ouvir um ser humano falar. Mas cada um que veio aqui, veio com o desejo no coração de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Eu sei que cada um aqui tem uma necessidade no coração, tem um anseio, uma alegria ou uma tristeza. E Ele quer colocar isso diante de Ti agora. E te pedimos, Pai, que o Senhor fale a nossa necessidade ao nosso coração. Que nesse momento, Pai, a Tua voz seja ouvida e não a minha. Que nesse momento, Pai, o Seu Espírito Santo fale a nós. É o que te pedimos, por Jesus. Amém. Amém. Antes de lermos aí, então, primeiro eu queria perguntar aqui. Alguém aqui já teve uma oração respondida? Já? Que maravilha! Eu também já tive várias. É tão bom, né? Maravilhoso. Mais uma pergunta. Tem alguém aqui que é adventista de berço desde que nasceu? Opa, poucos privilegiados. Eu também tenho esse privilégio, graças a Deus. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês. E já teve alguém aqui que questionou a Deus porque orou em um determinado momento e não ouviu a resposta que queria para a sua oração? Várias, né? Eu também já tive várias. Bom, para quem primeiramente teve o privilégio de crescer na igreja, para quem teve o privilégio de conhecer a mensagem desde antes de nascer, eu também tive esse privilégio. Só que para a gente, às vezes a gente tem uma experiência que é dos nossos pais. Eu não sei vocês que cresceram na igreja, mas comigo pelo menos foi assim. O meu pai era pastor, então todos os dias ele fazia o culto com a gente em casa. Todos os dias, a primeira coisa que a gente fazia logo ao acordar, antes de sair para a escola, antes de sair para qualquer coisa, ele sempre fazia o culto com a gente repetia os 10 mandamentos. Eu lembro que cada um de nós lá em casa tinha um mandamento. E cada um, que nós somos 5 filhos, né? E mais o meu pai e minha mãe, são 7 ao todo. Então, cada um repetia um mandamento e tinha um que ficava com mais algum para repetir. E isso foi desenvolvendo em mim, pelo menos, desde pequena, aquela consciência de quem era Deus. Com meu pai e com a minha mãe, eu pude aprender desde pequeno quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer. Só que sempre chega um momento que a gente é colocado diante de algumas situações e a gente precisa escolher por si próprio. Eu lembro que eu ainda era bem pequena e eu
estava passando por uma dificuldade na escola. E eu lembro que eu ficava assim, poxa, meu pai fala que toda vez que a gente ora, Deus responde. Será que Deus responde mesmo? E eu resolvi fazer um teste com Deus. Eu lembro que sempre no sábado, meu pai colocava a gente para jejuar. E ele sempre falava da importância do jejum para a gente. E como aquilo pode fazer com que a gente se esvaziasse de nós, para que a gente ficasse mais dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo. E eu lembro que teve uma época na minha escola, que eu era bem pequenininha ainda, devia ter uns 5 anos, e eu lembro que todas as criancinhas ficaram com piolho. E eu não fui diferente. E eu lembro que eu falei assim, eu vou testar Deus, vai ser agora. Vamos ver se Deus existe mesmo. E eu lembro que eu falei bem assim, eu orei na minha inocência de criança, eu falei assim, Senhor, durante uma semana, eu vou fazer um jejum todos os dias, no mínimo até meio-dia e até a hora que eu conseguir. Eu devia ter uns 5 aninhos de idade. Eu lembro que eu falei assim, eu vou fazer até a hora que eu conseguir. Se até o final dessa semana, o Senhor me ajudar que eu não tenha nenhum piolho, igual as outras crianças da escola, eu vou acreditar. E eu lembro que assim, Deus ele ouviu a minha oração na minha inocência. E eu lembro que realmente, no final daquela semana, eu não tinha nenhum piolho, enquanto todas as outras crianças da escola tinham. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, porque eu era tão pequena, mas já tinha a oportunidade de ver, de alguma forma, Deus se manifestando. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, eu falei bem assim para o meu pai, eu quero ir para a missão. E meu pai falou assim, você não pode ir não, porque você é uma menina, você só tem 15 anos, e você vai para a missão em outra cidade, você não vai fazer isso não, porque é perigoso, eu não sei o que pode acontecer. E eu lembro que minha mãe virou para o meu pai e falou bem assim, Natanael, que é o nome do meu pai, falou assim, você sabe o jeito que você criou a sua filha? Você sabe a criação que a gente deu para ela? Será que não é hora da gente dar um voto de confiança e permitir que ela vá? E eu lembro que meu pai ficou muito pensativo com aquilo. E ele ouviu minha mãe. E eles me deixaram ir para a minha primeira missão, que foi quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu fui para uma missão em uma cidade chamada Santa Rosa. Não sei quem aqui conhece. É uma cidadezinha bem pequena que fica aqui no Goiás, no interiorzinho de Goiás. E eu lembro que eu fui para essa cidade passar um mês lá como missionária, com 15 anos. Eu e mais alguns jovens da minha igreja. A gente passou todas as férias lá, dando estudo bíblico para as pessoas da cidade, visitando as pessoas. E lá eu tive várias experiências com Deus que me marcaram muito. E eu fiquei pensando assim, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. Poder viver com Deus todos os dias e ainda ter respostas dele todos os dias. Poder ver a vida de outras pessoas transformadas. Isso é uma coisa impressionante. E eu lembro que todos os anos, nas férias, eu sempre falava, eu quero ir para a missão. E meu pai, depois disso, sempre, quando ele viu os resultados da missão, então ele sempre deixava eu ir. Até que chegou um momento que eu não tinha mais férias, digamos assim, porque eu tinha terminado o ensino médio. E eu falei assim, agora eu quero ir para a missão em tempo integral. E eu lembro que foi quando eu falei que eu queria ficar 1 ano na missão, E eu fui colportar. E eu lembro que eu era diretora do Clube de Desbravadores na minha igreja nessa época. E eu lembro que o pastor André, que era diretor do Ministério de Publicações, foi lá em casa e falou assim, Mariana, eu vim aqui para te buscar para você ir colportar. E eu nem sabia o que era colportagem nessa época, Mas, para quem não sabe, é uma missão da igreja, onde a gente vai vender livros e evangelizar as pessoas em outras cidades. E eu falei assim, não, pastor, eu não posso, porque eu sou muito ocupada. Eu sou diretora do Clube de Desbravadores, vários adolescentes dependem de mim, eu não posso sair. E eu lembro que o pastor falou bem assim para mim, Mariana, Deus ele não chama desocupados. Deus ele não chama desocupados, ele só chama quem está ocupado mesmo. E é justamente porque você está ocupada que você está sendo chamada. E quando eu fui para essa missão, na minha primeira oferta, eu acho que quem aqui já foi colportor sabe o que é colportagem, oferta é quando a gente chega na casa de uma pessoa para poder oferecer um material, que geralmente é um material ou sobre saúde ou sobre Jesus, E a gente visita várias pessoas e oferece esse material. E eu lembro que na minha primeira casa que eu fui, eu conheci um senhor que era espírita. E eu lembro que eu conversei com ele e foi assim, uma das experiências mais incríveis que eu tive. Um homem extremamente sincero, extremamente generoso e que falava de tal forma e eu fiquei assim, meu Deus, o Senhor enviou esse homem é como um anjo, porque ele tinha várias dúvidas, Ele falava assim, você sabe que as pessoas quando morrem vão para determinado lugar.
E eu falei para ele, mas não é bem assim que a Bíblia diz. E eu lembro que a gente ficou conversando sobre a Bíblia durante um longo período do dia. E foi uma experiência incrível, porque eu lembro que no final eu deixei o grande conflito com ele, depois eu mantive o contato, no final ele foi para a igreja e tudo, e hoje, graças a Deus, ele está na igreja ainda. E todas essas experiências me marcaram muito, porque eu tive provas de que Deus estava comigo. Porém, eu perguntei também para vocês, já teve um momento que você percebeu assim, clamou a Deus e não teve uma resposta? E não foi diferente comigo. Um determinado dia que eu estava comportando, eu lembro que eu batia em várias casas que a gente ia, né, rua acima, rua abaixo, e eu lembro que foi assim uma sessão de pessoas me tratando muito mal, sabe? Várias pessoas me tratando muito mal mesmo. Até chegar um momento que uma mulher, eu lembro que ela gritou muito comigo, e ela jogou um balde de água em mim, no meio da rua. Eu lembro que aquilo ali me revoltou, porque eu fiquei pensando assim, eu vim para cá para fazer o trabalho de Deus, e essa mulher pensa que é aqui comigo. E eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que o Senhor não está comigo, não? E durante todo o dia, foi uma coisa pior que a outra acontecendo comigo. Tudo de errado. Sabe aquele dia que acontece tudo de errado na sua vida? Aquele dia que você fala assim, parece que nada está dando certo. E eu lembro que quando eu cheguei, no final do dia, eu falei, eu não aguento mais isso. Eu vou voltar para minha casa, eu não aguento mais isso aqui. Eu não preciso disso. Eu ficava pensando assim, essas pessoas não estão nem me pagando, eu vim aqui para trazer a mensagem para elas de graça, e as pessoas estão mal desse jeito. E eu lembro que eu fiquei muito revoltada. Chegou na noite, assim, eu lembro que eu joguei minha mochila no chão e comecei a chutar minha mochila e questionar, assim, falar assim, o Senhor não está comigo. Sendo que poucos dias antes eu tinha tido experiência com Deus e visto que Ele estava comigo. Mas no momento da escuridão, a gente não consegue ver. E é exatamente nesse ponto que entra essa passagem de 1 Reis. Por que eu pedi para vocês abrirem no capítulo 19? No capítulo 17, a gente vê ali que Elias ele chega até diante de Acabe e ele fala o quê? Vai acontecer uma grande seca. Uma grande seca, e essa seca realmente acontece de acordo com a palavra de Elias. O que Deus fala? Elias fala assim, você vai para o ribeiro de Querite e eu vou te sustentar ali. E durante todo esse período da seca, Elias ele é milagrosamente sustentado. Vocês lembram que ele fica ali durante os 3 anos e meio e Deus sustenta ele ali no meio do período da seca, enquanto várias pessoas estão com fome, Elias é sustentado por Deus. Já no capítulo 18, a gente vê que Elias ele se apresenta diante de Acabe, né? Ele fala o que vai acontecer e fala assim, olha, eu proponho um desafio para você, Acabe. Já que você está crendo nos profetas de Baal, eu desafio todos esses profetas para irem no Monte Carmelo. Vocês lembram o que acontece lá? Vão quantos profetas de Baal? 400 profetas de Baal, mais 450 do porte ídolo, né? 850 profetas ao todo, contra só um homem, que era Elias. E Elias dá um ultimato ali para o povo. Ele fala o quê? Até quando vocês cochearão entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E o que o povo fala? Não responde nada. Então Elias faz um desafio para os profetas de Baal. Ele fala, o Deus, vocês vão clamar o Deus de vocês, eu vou clamar o meu Deus. O Deus que responder do céu com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E vocês conhecem a história, né, do que acontece. Durante uma manhã inteira, até a tarde, os profetas de Baal clamam, eles se mutilam, e eles ficam ali fazendo todo aquele show, e o Deus Baal responde? Não. Então Elias zomba deles, né? Fala assim, clama mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, talvez ele esteja cochilando. E o que acontece? Nada acontece. Então ele vai lá, restaura o altar do Senhor e ele clama. E no momento que ele clama, o que acontece? O fogo do céu vem e Deus responde imediatamente à oração de Elias. E depois disso, agora vem o capítulo 19. Bem aí no capítulo 19, vamos ler aí a partir do versículo 1. Diz assim, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, prestem bem atenção nisso. Jezabel manda quem?
um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias, porém, teve medo. Levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Calma aí, a gente acabou de falar lá no capítulo 17 e 18 que Elias, ele fez grandes coisas, presenciou grandes milagres de Deus. Ele fala assim: olha, Acabe, não vai chover, e mediante a palavra dele não chove por 3 anos e meio. Depois ele vai lá na casa da viúva de Sarepta, que está sem comida, ele vai lá e a comida é multiplicada, e vai lá nos profetas de Baal, vence os 850, e agora, de repente, Elias fica com medo. Jezabel, que era a rainha, né, esposa de Acabe, manda mensagem para ele e fala assim: olha, eu mudo de nome se até o final dessa tarde, né, eu não fizer com você do mesmo jeito que você fez com os meus profetas. Do mesmo jeito que você matou eles, eu vou te matar também. E diz o quê? Que Elias teve medo. E nesse momento que ele teve medo, ele foge. E quando vocês olham no mapa, de onde ele estava, no Carmelo, para onde ele foi, que ele diz que ele foi para onde? Para Berseba. É literalmente o Carmelo no norte e Berseba no sul. O lugar mais longe que ele poderia ir. Em um versículo a gente vê aqui que conta ele saindo de um extremo do país, indo para outro extremo do país, fugindo com medo. Aquele homem que tinha visto tudo aquilo, de repente está com medo. Diz então no versículo 4: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Elias, ele chega e fala assim: Senhor, o Senhor poderia ter mandado meus pais, eu não sou melhor do que eles, mas o Senhor foi escolher justamente a mim. Senhor, já chega, basta, eu quero morrer. Ele chega para Deus, ele não tira a sua vida, né? Mas ele fala para Deus: Senhor, basta, eu quero a morte. E no versículo 5, ele resolve dar uma ajudinha para Deus. Já que ele pediu a morte, ele faz o quê? Vou me deitar aqui para ficar mais fácil. Diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Essa palavra aqui, anjo, quando a gente lê no original, é a palavra mensageiro. Quem está lendo esse texto no original não tem distinção entre o mensageiro que a gente leu lá no início, que Jezabel enviou, e esse mensageiro aqui, é a mesma palavra. Então, quem está lendo, às vezes, leva um susto nessa parte aqui e fala assim: opa, Elias está deitado, dormindo, e um mensageiro toca ele falando: levanta. Quem está lendo pensa assim: é o mensageiro de Jezabel, vai matar Elias. Só que esse mensageiro é de Jezabel? Não, ele é de quem? De Deus. E fala: levanta-te e come. Então, versículo 6, olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Eu acho interessante. Elias, ele está querendo a morte, né? Está querendo morrer, mas o anjo chega, oferece um pão ali para ele quentinho e ele não rejeita, né? Ele vai lá e come, só que ele fala: também não vou para canto nenhum, vai, deita e dorme de novo. Aí ele fala de novo: levanta e come. Ele: tá bom, né? Eu quero morrer, mas vou comer. Aí come também. Agora ele fala: ó, já basta, Elias, já basta. Aí diz assim, ó: com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele está voltando lá para o Carmelo? Não, ele continua fugindo. Lembra que ele estava lá no norte, no Carmelo, ele vai até Berseba, que é lá no outro lado, lá no sul, e agora diz então que ele vai para Horebe. E ele vai até o monte de Deus. Vocês lembram de um outro momento onde esse monte Horebe aparece? Lembra lá no livro de Êxodo, com Moisés, na sarça ardente. Quem se manifesta para Moisés ali no Monte Horebe? Deus, através da sarça ardente. E Elias, então, ele vai até ali em busca de uma resposta, digamos assim, né? Ele vai até Horebe e ele pensa assim: poxa, Moisés teve um encontro com Deus nesse monte. E ainda mais, aqui diz que foi na fenda, quer ver? Ó, diz assim:
no versículo 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele vai, não basta para ir ao deserto, ele ainda se esconde em uma caverna. Só que ele chega ali, e assim, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, nos meus momentos de tristeza e dor, eu quero, às vezes, fugir para longe, mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, meu Deus, para onde eu poderia ir se o Senhor não tiver? Eu vou procurar um lugar onde o Senhor já tenha se manifestado para mim. E a Ellen White, ela fala que quando a gente lembra do que Deus fez no passado, a gente não tem nada o que temer quanto ao futuro. E eu costumo escrever sempre as bênçãos de Deus. Quando eu tenho algum encontro com Deus, algum momento especial, eu costumo escrever. Porque quando vem esses momentos de tristeza, que sempre vem, eu vou lá e leio. E eu penso assim, olha, nossa, Deus já esteve comigo nesse momento. Olha tudo que Deus já fez por mim, por que eu estou assim? E aquilo ali me faz relembrar o que Deus já fez. E quando a gente relembra o que Deus fez, aqui que a gente começa a fazer, a nossa fé começa a se alimentar. Só que aí, ele vai ali para aquele lugar onde um grande homem de Deus, que era Moisés, tinha se encontrado com Deus. Lá em Êxodo 33, diz que nesse mesmo lugar, Moisés chegou para Deus e falou assim, Senhor, me permita ver a tua face. E é um dos textos que eu acho mais bonito da Bíblia. É o capítulo 33 de Êxodo, quando Moisés chega e fala assim, Senhor, não nos deixe subir se o Senhor não for conosco. Me permita ver a tua face. E Deus fala para ele, Moisés, se você ver a minha face, você vai morrer. Mas o que eu vou fazer? Eu vou te colocar na fenda da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão e vou passar. Assim que eu tiver passado, eu vou tirar a mão e você vai me ver pelas costas. E diz que esse foi um momento tão grandioso que lá fala assim, ele fala, Senhor, eu quero ver a tua face. E Deus fala para ele, eu farei passar diante de você toda a minha bondade. E Deus passa diante de Moisés toda a bondade dele. E ele, então, ele tem um encontro com Deus e ele pede uma confirmação. Senhor, o Senhor vai mesmo conosco? Se o Senhor não for, não nos faça subir. E Deus fala para ele, eu vou com vocês, Moisés. E é quando ele pede, né, para ele ver a Deus. E agora Elias está ali naquele mesmo lugar, que ele já conhecia a história, que ele conhecia que Deus tinha se mostrado para Moisés ali, e ele está ali, cheio de perguntas no coração. Só que quando Deus chega para ele, Deus responde alguma pergunta dele? Não, Deus fez uma pergunta. Deus perguntou o quê? O que você está fazendo aí, Elias? E é uma coisa que é muito curiosa na Bíblia. Mas várias vezes a gente vê que Deus ele não chega para a gente com respostas diretas. Por exemplo, lá no livro de Jó. Creio que todo mundo aqui conhece a história de Jó, né? Lembra lá, quando Jó ele tem vários questionamentos. Tanto que eu nunca entendi porque que tem gente que fala assim, Jó não questionou. Gente, Jó questionou e muito. Quando você abre o capítulo 23 de Jó, é uma série de questionamentos. Ele fala o tempo todo assim, eu fui fiel e tudo. E ele começa a falar, por que isso me aconteceu? O Senhor me abandonou. E ele começa a questionar mesmo. O capítulo 23 de Jó, inclusive quem quiser abrir, ele fala até assim, capítulo 23, verso 1. Ainda hoje a minha queixa é uma queixa de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse, Senhor, onde eu poderia achá-lo. Eu estou lendo Jó, capítulo 23, no versículo 3. Então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante o Senhor a minha causa. Colocaria vários argumentos. Saberia as suas palavras se o Senhor me respondesse. E então eu poderia entendê-lo. E ele começa a falar ali, questionar mesmo a Deus, falando, Senhor, a minha queixa está aqui, diante de ti. A minha mão está aqui, reprimindo o meu gemido, para que as pessoas não percebam que eu estou gemendo por dentro. E ele fala, ele faz várias perguntas para Deus. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu fui um homem tão fiel, né? Ele começa a relembrar que ele dava ofertas para os pobres. Várias coisas que ele fazia ali, no capítulo 23, ele relembra isso. E quando Deus se apresenta diante de Jó, Deus responde alguma das perguntas de Jó? Não. Deus faz o quê? Várias perguntas. Deus responde ele lá no capítulo 30 e Deus fala assim para ele, onde é que você estava, Jó, quando eu criei a terra? Se você tem inteligência, faze-me saber. Onde você estava quando eu fiz o mar? E Deus começa a fazer várias perguntas para ele. Um outro personagem também, Abacuque. Lembram lá do livro de Abacuque na Bíblia?
Capítulo 1 de Abacuque fala o que diante de Deus? Ele fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo o quanto esse mundo é injusto, não? O capítulo 1 todo é Abacuque reclamando. Ele fala assim, Senhor, o Senhor não está vendo que esse mundo é cheio de injustiça? Os ímpios prosperam e os bons só sofrem. O Senhor vê aí os ímpios tudo prosperando, tudo se dando bem, enquanto isso os bons estão tudo se dando mal, Senhor. Onde o Senhor está? Você não está vendo isso, não? E quando Deus aparece no capítulo 2 de Abacuque, Deus dá alguma resposta para ele? O que Deus fala para Abacuque? Ele fala, o justo viverá pela fé. E quando a resposta de Deus se manifesta para ele, no capítulo 3, Abacuque ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que morram todas as ovelhas no pasto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que todos os meus rebanhos sejam arrebatados do pasto, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele não só fala que ele vai confiar em Deus, mas ele fala, eu vou me alegrar em Deus. Quando a gente lê o livro de Filipenses, lá no Novo Testamento, Paulo ele se chega diante de Deus também, e ele está numa prisão. E a gente vê que ele escreve o livro todo assim, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E Paulo, que tinha sido chicoteado, que tinha sido maltratado, que tinha sido apedrejado, que deram ele como morto várias vezes. E eu fico pensando, e a gente? Quando passa, às vezes, por uma coisinha muito pequena, já chega também diante de Deus e já fala assim, não, Senhor, não dá. Aí Deus vem e fala assim, se manifesta para você, igual ele se manifestou para Jó. No capítulo 42 de Jó, Jó fala bem assim, ó, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora pela fé os meus olhos te veem. Então ele começa a falar que pela fé os olhos dele agora começam a ver a Deus. Para Abacuque, Deus disse o quê? O justo viverá pela fé. E agora Deus se manifesta para Elias aqui também. E lá, continuando aí onde a gente estava lendo, em 1 Reis, lá no versículo 10, ele responde, Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei sozinho e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte, perante o Senhor. Esse monte aqui é o mesmo local onde Deus tinha se manifestado lá para Moisés. É a mesma fenda da rocha onde Deus tinha se manifestado para ele. E Deus fala para ele, eis que passava o Senhor, e um grande vento forte fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Vocês lembram de algum outro momento nesse mesmo monte que aconteceu uma manifestação desse jeito aí? Com fogo, trovão? Foi quando? Nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20. Em Êxodo 20 diz que esse monte fumegava, Deus se manifestou ali de forma grandiosa, justamente da mesma forma que vem passando aqui na frente de Elias. E ele vê e ele pensa assim, ué, é Deus que vai se manifestar agora. Quando ele vê, não é dessa forma que Deus vai se manifestar para ele. E passa todas aquelas formas que Deus já tinha se manifestado para alguém lá do passado. Tudo aquilo ali que Deus tinha se manifestado para o povo do passado passa diante dele e não é daquela forma que Deus quer falar com ele. E às vezes a gente se coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, para fulano o Senhor se revelou dessa forma. Fulano orou e o parente dela foi curado. Por que o Senhor não curou o meu? E a gente chega diante de Deus e quer que as respostas dele para a gente sejam exatamente da forma como ele respondeu para outra pessoa. E Deus chega agora para Elias e mostra, olha, lá para Moisés, o que eu fiz? Foi com fogo, foi com trovão, e agora para Elias, Deus não está em nenhum desses. E Deus se manifesta para ele de forma muito particular, através de um vento suave. E Deus se manifesta para ele ali através daquele vento. Deus, ele se manifesta a cada um de nós de forma muito particular. A experiência que foi dos seus pais, mesmo que você tenha crescido na igreja, ela não pode ser a sua experiência com Deus. A sua experiência com Deus, ela precisa ser única. Se você mesmo não se achegar diante de Deus para conhecê-lo, você nunca vai poder basear a sua fé na fé dos seus pais. Você nunca vai poder dizer que crê pelo que os seus pais creram.
Porque cada um de nós é julgado individualmente. Cada um de nós tem a oportunidade de ser encontrado por Deus individualmente. Quando o salmista fala assim, eu te conheço desde antes de você nascer. Desde quando você ainda estava tecido no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Deus, ele conhece cada um de nós de forma individual. E ele quer se manifestar a nós de forma individual também. E ele se manifesta agora a Elias de forma individual. E ele entende a voz do Senhor. Lá no versículo 13 diz assim, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, ele se pôs à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse de novo, que fazes aqui, Elias? Versículo 14, ele respondeu, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei sozinho e procuram tirar-me a vida. Elias, ele estava sozinho? Ele era o único profeta que tinha ainda? Não. Lembra lá, um capítulo antes, quando Obadias encontra ele, Obadias fala o quê? Lá no capítulo 18. Olha, Elias, eu escondi os profetas do Senhor de 50 em 50, totalizando 200 profetas. Só os que Obadias esconderam, e ele falou para Elias, ele falou que tinha escondido 200 profetas. Lá no dia do Monte Carmelo, todo o povo, quando vê a manifestação de Deus, fala o quê? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Só que agora, no meio desse momento de extrema tristeza, Elias, ele se sente como? Sozinho. Completamente sozinho. E é exatamente assim que acontece com a gente. Quando a gente já viu tantas coisas, já viu tantas bênçãos, e a gente agora, no momento de maior dificuldade, a gente pensa assim, Senhor, eu estou sozinho, não tem mais ninguém. Só eu que me esforço sozinho, e ele fala justamente isso, né? Eu sou o único que estou sendo fiel, derribaram teus altares, olha o que fizeram aí do teu nome, eu estou sozinho aqui. E a gente se sente exatamente assim. Vocês lembram quando Jesus morreu? Lá no domingo de manhã, Maria, ela vai até o túmulo de Jesus. Jesus se aproxima dela e ela reconhece Jesus? Não, ela pensa que é quem? O jardineiro. Ela fala assim, e ela está chorando, 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 e ela chega assim para ele e fala, para onde você levou o meu mestre? Para onde é que vocês levaram o corpo dele? Porque ela vê que o túmulo está vazio, né? E ela olha para Jesus, não reconhece que é Jesus. Por que ela não reconhece que é Jesus? Porque os olhos dela estavam cobertos pelas lágrimas. Ela estava num momento de tristeza profunda. Ela estava em tanta tristeza, sentindo falta de Jesus, que mesmo Jesus ali do lado dela, ela não conseguia vê-lo. Porque os olhos dela estavam encobertos por aquela tristeza. E ela fala, para onde você levou o meu mestre? E é quando ele vira para ela e fala o quê? Maria. E na hora que ele chama ela pelo nome, ela então fala, Rabone, mestre, e ela reconhece Jesus. Nos nossos momentos de maiores dores, quando a gente está com os nossos olhos cobertos pelo nosso sofrimento, isso por vezes nos impede de ver Deus que está ali do nosso lado. O próprio Jesus se sentiu assim. Lembra quando Jesus fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sozinho? Não, a Bíblia diz que a terra escureceu ali, justamente porque o próprio Deus tinha descido do céu e estava do lado da cruz. Só que se ficasse tudo claro, todo mundo seria fulminado pela glória de Deus. Então o que acontece? Tudo fica escuro. E Deus, o próprio Deus, está ali do lado da cruz. Só que ele não pode livrar Jesus dali daquele momento. Por quê? Porque Jesus se dispôs àquilo, ele falou, Senhor, faça a tua vontade. Se for possível, passe esse cálice, sem que eu beba. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. E pensando em cada um que está aqui, em cada um de nós, Jesus, ele decide se entregar. E ele voluntariamente se entrega e sente a separação que o pecado causa entre nós e Deus. A Bíblia diz que a única coisa que pode nos separar de Deus são os nossos pecados. A Bíblia fala assim, os seus pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, impedindo que Ele nos ouça. Então, a única coisa que faz com que a gente se sinta longe de Deus são os nossos pecados. Vocês lembram quando Adão e Eva pecou? Jesus foi atrás deles e, por acaso, Jesus chegou assim falando, por que pecado foi esse que você cometeu?
Ou por que você pecou? Foi isso que Jesus chegou falando para eles? Não, Jesus chegou e falou assim, onde você está, Adão? Porque o problema do pecado não é simplesmente o mal que ele pode nos causar por consequência dele, mas é o afastamento de Deus que ele nos causa. O principal problema do pecado, quando Adão e Eva pecou, foi ter afastado eles de Deus. E Deus vem e pergunta, Adão, onde você está? Ele não fala assim, você errou, nem nada disso, mas onde você está? E agora Jesus, com o peso de todos os nossos pecados ali, carregando na cruz, ele se sente essa separação de Deus. E ele fala, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E mesmo Deus estando ali, do lado de Jesus, naquele momento de escuridão, e por conta de estar carregando o pecado de toda a humanidade, ele não consegue ver a Deus. E assim também somos nós. Em todos aqueles momentos de grande sofrimento que a gente passa, onde por vezes a gente clama e parece que Deus não nos ouve, por vezes a gente fala como Maria, para onde levaram o meu mestre? Para onde levaram Jesus? Aonde está Jesus daquelas experiências bonitas que eu ouço tantas pessoas contando? Aonde está Jesus de tantas experiências que eu mesma já tive com Ele? Para onde levaram o meu mestre? Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? E Deus, ele se manifesta individualmente a você, assim como ele se manifestou a Elias. E ele está do seu lado, mesmo que você não o enxergue. Assim como Jesus não enxergou ali na cruz, mas Deus estava ali. Assim como Maria não reconheceu Jesus por conta do peso da sua dor, Jesus estava ali com ela. E aqui não é diferente. No meio de toda a dor de Elias, Deus está ali com ele. E se manifesta a ele de forma individual. E fala para ele, lá no versículo 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael sobre o rei da Síria. E aqui, Deus começa a falar para Elias o que vai acontecer. E é muito bonito, porque Deus vê que o profeta está cansado, né? Só que Deus viu a fidelidade de Elias. E Deus não queria se afastar de Elias, nem mesmo pela morte. E Elias, ele é um dos poucos personagens da Bíblia que não passa pela morte, né? Lá no Elias, todo mundo aqui conhece a história, a gente sabe que ele é levado para onde? Para o céu. Separado ali na carruagem de fogo e levado para o céu. E ele é um dos poucos, né, que não passou pela morte. Então, mesmo aquele homem ali, no meio do seu extremo sofrimento, Deus se manifesta a ele individualmente e o alivia. E fala assim, Elias, sua missão, unge lá Azael, rei da Síria, unge Eliseu, que vai ficar no seu lugar. E eu quero te trazer para morar aqui juntinho comigo. Assim também foi com Enoque e assim também foi com Moisés. Moisés, ele passou pela morte, porém Deus o ressuscitou. E somente esses três, né, a gente tem um relato, na verdade a gente sabe de alguns outros que ressuscitaram na ressurreição de Jesus também, mas que a gente tem nominalmente na Bíblia, é apenas Moisés, Elias e Enoque, que já estão no céu. E homens desses, que quando a gente lê em Hebreus 11, diz que homens dos quais a terra não era digna. Só que aí, quando a gente lê Hebreus 11, inclusive meu tio mandou essa passagem no grupo da família essa semana, e eu estava lendo. E ali a gente lê falando assim, Baraque, Jefité, Gideão, e começa a falar assim, homens de grande fé, homens dos quais o mundo não era digno. E daí eu olho e penso, meu Deus, mas Gideão cometeu alguns erros. Baraque também cometeu alguns erros. Só que eram pessoas que se entregavam a Deus de tal forma a ponto de permitir ser transformado por Deus a despeito dos seus defeitos. Cada um de nós aqui tem inúmeros defeitos. Só que cabe a nós decidir se nós vamos permitir ser transformados por Deus ou não. Além do que nós somos. Deus, ele nos criou para ser a sua imagem e a sua semelhança. Lembra lá, quando Deus cria o ser humano lá no Gênesis, faz o quê? Molda o boneco, né, de barro e diz que Deus sopra o seu espírito, né, o seu fôlego. E somente depois que o Espírito Santo vem, é que aquele boneco ali inerte pode voltar à vida. Lá em Ezequiel 37, fala de ossos, um vale de ossos sequíssimos, né? Diz que eram secos e sequíssimos. E na visão do profeta Ezequiel ali, no capítulo 37, Deus pergunta para ele assim, por acaso esses ossos podem retornar à vida? E ele fala o quê?
Senhor, tu o sabes. E quando o Espírito de Deus sopra sobre aquilo ali, mesmo aquele vale de ossos sequíssimos volta à vida. Esse mesmo Espírito que pode fazer um vale de ossos secos tornar a viver, esse mesmo Espírito que foi soprado nas narinas de Adão e apenas um boneco se tornou em alma vivente, é o mesmo Espírito que Deus tem para soprar sobre cada um de nós. Em Coríntios diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Agora nós somos o lugar da sua habitação. Enquanto lá no deserto eles precisavam de um tabernáculo para que Deus pudesse ali se manifestar, agora Deus ele se manifesta também dentro de nós, porque nós agora temos a oportunidade de ser templos dele, templos do Espírito Santo de Deus. E você já pensou nesse privilégio? O privilégio de ter o próprio Deus habitando, não apenas com você, que é o Emanuel, Deus conosco, que habita conosco, mas diz que o Espírito Santo habita em nós. Esse é o Espírito que nos fortalece em meio às adversidades. Esse é o Espírito que fortaleceu Elias, que fortaleceu Jesus, que fortaleceu Maria e tantos outros personagens da Bíblia. Esse é o grande eu sou. Esse é o nosso Deus. Que vocês e eu também permitamos que a cada dia Deus ele se manifeste na nossa vida também. Que mesmo nos momentos de maior dor e sofrimento, a gente venha sentir o amor e o cuidado de Deus por nós. Eu não sei se vocês já perderam algum ente querido, porque eu já perdi vários. E mesmo nesses momentos de grande sofrimento, a gente consegue ver a manifestação do poder e do amor de Deus. Eu lembro quando a minha mãe faleceu, e eu só vou falar isso para finalizar, eu lembro que foi um momento assim de maior dor de toda a minha vida. E eu lembro que eu pensava assim, meu Deus, eu conheço o seu poder. Eu sei que o Senhor é um Deus que pode ressuscitar os mortos, se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode ressuscitar ela, se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer com que ela fique curada. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que são curadas. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. E uma das coisas que a gente tem como cristão, que conhece o Deus da Bíblia, a gente sabe que se Deus não fez algo, não é porque Ele não pôde, é porque Ele não quis. E por que Ele não quis? Porque o final de Deus, o que Deus realmente deseja para nós, é a vida eterna. Vocês lembram João Batista? João Batista, ele testemunha ali que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala, eu sei que aquele é o Filho de Deus, mas o que acontece com ele? Ele é preso, fica lá preso muito tempo, e ele começa a duvidar também se Jesus realmente é o Filho de Deus. No final do capítulo 1 de João Batista, ele fala assim, eu reconheço que esse realmente é o Filho de Deus. Só que quando ele está lá na prisão, ele fala assim, vão lá e pergunta para ele se ele é o Cristo que nós estávamos esperando mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Por quê? No momento de sofrimento lá da prisão, ele começou a duvidar também. E ele começou a falar assim, pergunta lá se é ele mesmo, ou se nós deveríamos esperar outro. E Jesus fala o quê? A resposta para os discípulos dele, olha, fala para João Batista, os cegos veem, os coxos andam, os mortos estão sendo ressuscitados e a palavra de Deus está sendo proclamada. O maior milagre de Deus é a palavra dele ser proclamada. Ele não quer para a gente uma vida aqui de 70, 80 anos, que é só canseiro e enfado. Quando chega ao mais velho, é 90 anos e por vezes é canseira e enfado. O que Deus deseja para nós é uma vida eterna, é uma vida abundante. É aquele que Deus que realmente prometeu para nós que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que a morte não vai mais existir. E é esse Deus que quer reavivar a igreja dele. Esse é o Deus que sopra o Espírito Santo dele sobre ossos que estão sequíssimos e fala, voltem à vida, recebam o meu Espírito Santo. Todos os dias na nossa casa a gente tem a oportunidade de receber o Espírito Santo de Deus, fazendo o nosso culto familiar, fazendo o nosso devocional pessoal. Você tem tido esses momentos com Deus? Você tem separado as suas manhãs antes de sair para o trabalho para estar com Deus? Você tem se dedicado pela manhã ao culto com a sua família? Você tem colocado a sua casa em ordem? A sua casa tem estado em ordem? Se caso Jesus chegasse para você e falasse como está a tua casa, ela estaria em ordem hoje? Deus é o Deus que nos chama para uma vida de eternidade, para uma vida abundante. Essa é a vida que Ele quer nos dar. E se você deseja viver essa vida abundante,
eu queria convidá-los para ler o último versículo, que está lá no livro de Abacuque. Abacuque é o profeta menor. Lá no livro de Abacuque, é o último versículo que eu quero ler com vocês. Capítulo 3, no versículo 2. Diz assim, Abacuque capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Nesse momento aqui da oração de Abacuque, que ele já sabe o que vai acontecer, que Deus já tinha contado lá no capítulo 2, ele fala, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, torna conhecida. Será que nós estamos tão mortos como aqueles ossos sequíssimos, que estamos precisando ter uma vida avivada por Deus? Que a oração de Abacuque seja a nossa também. Senhor, aviva a minha vida. Traz-me de volta à vida, Senhor. Traz-me de volta para a vida plena que o Senhor deseja para mim. E se esse é o seu desejo, eu gostaria de convidá-los a ficar em pé. E nós vamos cantar juntos o hino Vivifica a Tua Igreja. É uma oração. Que você faça essa oração também nesse momento, pedindo para que Deus vivifique a sua vida. Então vamos todos nos colocar em pé e cantar o hino de número 220 do nosso cenário, Fortalece Tua Igreja.
obrigada, Senhor, por ouvirmos a Tua voz nessa manhã. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus que esteve com Maria também, o mesmo Deus que se revelou ao profeta Ezequiel, o mesmo Deus, Senhor, que prometeu enviar o Espírito Santo para cada um de nós. Senhor, contempla a Tua igreja, Senhor, e nos aviva, nos traga de volta, Senhor, a vida plena contigo. Eu sei que às vezes, na jornada dessa vida, enquanto estamos indo para o lar, várias coisas nos fazem esmorecer nessa caminhada. Mas eu te peço que o Senhor venha nos fortalecer, meu Deus. Que o Senhor nos fortaleça na caminhada contigo rumo ao céu. Que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada para que, assim como todos os heróis da fé ali de Hebreus 11, a gente venha almejar uma pátria celestial que está acima de qualquer bênção que possamos adquirir aqui nessa terra. Tudo, Senhor, do Teu reino é superior ao que nós podemos ter aqui. Que o Senhor nos dê prazer em Te servir, Senhor. Que o Senhor venha nos dar o Teu Espírito para que a gente tenha poder nas nossas palavras, para que a gente realmente esteja preparado quando o Senhor voltar, meu Deus. Fortalece a Tua igreja, Pai, e nos santifica também. Nos guia e nos leve agora também de volta para os nossos lares. É o que Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos.